Bom dia. Oi, Gabi, bom dia. E aí, tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, e você, tá tudo bem? Certo. Bora lá então começar essa semana. Vamos. Me fala rapidinho um pouco da tua trajetória aí na empresa. Quanto tempo de empresas? Me fala um pouco da estrutura da área. Me conta um pouquinho disso antes de eu começar a dar meus pitacos. Bom, eu tenho 47 dias de empresa. Uhum. E, assim, foi pouquíssimo tempo, né? Mas desde a minha contratação, a pegada sempre foi essa, né? Realmente, eu acabei de chegar no momento de mudanças, então eu já sabia que essa seria a pegada de mudar esse clima organizacional, de trazer mudanças para melhorar essas taxas de turnover, mudar com relação a aos gestores, né? Essa mentalidade que eles Mentalidade. têm. Mas assim, é tudo para ontem e tudo com sem disponibilidade nenhuma financeira, nem para treinamento, para nada. Hoje o RH aqui, ele tem todos os subsistemas são feitos através de controle de planilha. Uhum. Então hoje, desde admissão, o onboarding, avaliação, clima organizacional, tudo é feito através de controles, tudo feito manual. A pessoa que estava aqui, ela tem isso tudo muito bem definido, muito bem padronizado, inclusive uma das diretoras da área, mas eu cheguei nesse momento, inclusive, de mudanças, eu acho que, inclusive, quando me contrataram foi porque ela, acho que no final do ano, ela chegou até a pedir demissão, porque ela não dava conta sozinha, então foi exatamente com essa pegada. E aí, na minha primeira avaliação, que foi feita na quarta-feira, pontuaram os pontos positivos, mas pediram mais protagonismo do RH. Uhum. Eu falei que realmente eu precisava avaliar melhor, né, a empresa, os gestores. Eu não tinha tido oportunidade ainda para isso, porque eu ainda cheguei num monte de demissão e de contratação. E aí, quando isso, a minha avaliação foi na quarta-feira, quando foi na quinta-feira, cedo, eu recebi um e-mail pedindo para trazer ações efetivas para as áreas. Foi quando eu corri e montei aquilo para apresentar na sexta-feira, 10 horas da manhã. E Uhum. aí, quando eu me deparei com a situação que realmente não é nada disso que a gente está precisando. É. Não tem recurso financeiro. Então, o que que acontece, tá? Você tá, hoje, você tem uma diretora acima de ti que fazia isso e é você na área, é isso, né? Isso. Tá. O que que acontece? Eu dei uma olhada na sua apresentação, assim, de cara, eu já vi algumas coisas que podem ter prejudicado o resultado dessa agenda, tá? Já vou te mostrar um pouco sobre isso. O que que é importante, tá? Você não ter o cuidado de não cair numa cilada dessas, né? Porque eu não sei com base no que você construiu isso. A Gi me falou algo sobre uma consultoria anterior, enfim. Sim, eles já têm um planejamento estratégico. Eles já têm, e eles já meio que estabeleceram isso. Então, eles já definiram, inclusive, o que é para o RH. Eu também estava com medo disso. Eu, tipo, bem assim, pô, eu acabei de chegar na casa de vocês, como que eu vou chegar aqui falando o que tem que ser feito, o que não é? Criticando isso e O aquilo. que Eu também define estava com medo planejamento disso. estratégico? Criar um canal institucional de comunicação interna para o grupo. Então, assim, por isso que eu trouxe as ferramentas como uma solução inicial. Criar uma dinâmica permanente de comunicação, contemplando assuntos organizacionais de pessoas, melhoria de clima, compartilhamento de informações, capacitação motivacionais. Criar eventos capazes de difundir temas, conteúdos a serem compartilhados, traçar um onboarding mais eficiente do que a gente tem hoje. Então, assim, foi tudo feito em cima do planejamento que me foi apresentado. Uhum. Eu também fiquei com receio disso. É a mesma coisa de alguém chegar na minha casa, sentar no meu sofá e falar bem assim, ó, a disposição dos móveis não tá legal, a cor da parede eu não gostei, né? Eu também fiquei com medo Mas o que disso. que acontece? O que que é importante você entender sobre a mentalidade de donos de negócio? Sempre, tá? Cara, se você chegar pedindo grana, você se ferrou, ponto.
Por quê? Sim. Porque você não construiu uma relação de confiança com eles ainda, a ponto de você chegar e, tipo, o orçamento nunca vai ter para nada. Só para que eles priorizarem. E aí você chegou, não apresentou nada ainda, você ficou focada em demissão, admissão, enfim. E aí a solução de tudo isso, que era para ser você, a pessoa, né, pessoalizada em ti, aí você me disse que tem que trazer um monte de ferramenta para fazer isso acontecer. Não, não vou te dar, não confio no teu trabalho, não sei o que tu tem para entregar, entendeu? Então, óbvio que ia ser ruim o resultado, tá? Por isso que a construção do como a gente apresenta, ela é muito importante. Por isso que eu sempre recomendo muito lá aquele vídeo do Simon Sinek, o livro lá do Comece pelo Porquê. Porque eu já vou te mostrar, tá? Aqui, compartilhar tela. Aqui. Ó, o que precisamos? Beleza, né? Conectar pessoas. Tá. O que fazer? Tá, que é o que você tinha. Aí a primeira coisa que você coloca aqui, você nem fez nada ainda, você já contratar a ferramenta de RH. E aí, sabe quanto custa uma ferramenta de RH? Você tem noção de quanto custa um projeto como esse? Sim, eu já tenho, inclusive, os orçamentos. Por ano vai ficar, tipo, em média, uns 15 mil reais. Tá, mas isso é a manutenção, eu tô falando a implantação. Não, é. A implantação gira em torno de uns 40, 50 mil reais ou mais. Às vezes até chega a 80, se você quiser botar todos os subsistemas. A manutenção é o de menos. Então, olha, então só para você entender o porquê que deu errado, tá? Você chegou na prática pedindo 100 mil reais para isso. Entende? E aí você ainda não, você como profissional contratada, sendo paga por isso, porque essa é a mentalidade deles, né? Ainda não conseguiu apresentar nada e já chegou pedindo 100 mil. Não vou te dar. Então, o que acontece dentro da estrutura lá de comunicação? Você começou apresentando o que precisa ser feito, não por quê e não como. Tá? Então, tem que, dentro da sua mentalidade de comunicação, mesmo que na apresentação, você precisa mudar isso, tá? O que é a última coisa que a gente apresenta? A ferramenta, o que precisa ser feito. Primeiro a gente constrói a argumentação e a lógica disso na cabeça deles, tá? Então, o que eu faria a partir daqui, tá? Isso aqui, ações relevantes ligadas a benefícios, atração e retenção de talentos, tá? O que eu pegaria? Eu até coloquei num bloco de notas aqui. Acho que é a mesma coisa, né? Ó, eu vou te mostrar o que eu faria, tá? Nem vou salvar isso aqui, vou abrir um novo. Para te mostrar a estrutura. Tá, bababá, título. Tá. Aí você coloca. Ainda não está aparecendo. Não tá? Deixa eu coisar aqui, espera. Deixa eu minimizar. Acho que eu botei para compartilhar só aquela tela. Deixa eu compartilhar o desktop. Tá aparecendo agora? Agora sim. Tá. Desafios, tá? Deixa eu copiar aqui. Você começa pelo senso comum, tá? Beleza, esses são os desafios, tá? Aí o que acontece? Ações relevantes ligadas a benefício, atração e retenção de talentos, desenvolvimento de pessoas, tá? O que acontece? Aí o que é o ideal? Você aqui começar a desdobrar esses temas entre o que tem e o que não existe ainda, tá? Então, por exemplo, vou abrir o primeiro desafio, tá? Desafio 1.
É que você monta o quadro, tá? O que que acontece? Se você... o ideal é que você não... O que que acontece? Agora já foi, tá? Mas se você não cair nessas armadilhas de ter que fazer um negócio muito rápido, assim, porque aí você não consegue fazer com qualidade. Não existe apresentação em um dia que você consiga fazer uma dimensão como essa, que você está há pouco tempo na empresa, tá? Então, o que existe? O que pode ser feito, tá? O que pode ser feito. Por que o que pode ser feito? Porque você não está dizendo o que tem que ser feito. Você está dando uma sugestão para que eles aprovem, para que eles participem dessa construção, para que eles sejam envolvidos por esse projeto e você não seja a única responsável. Então, são táticas de comunicação. Então, por exemplo, o que existe de atração e retenção de talentos hoje? Seria um título aqui. Então, é assim, na minha cabeça são benefícios mais atraentes que, né, que as empresas do nosso segmento de mercado ofereçam. Então, realmente, eu te não? perguntei o que existe hoje. Olha como a sua linha de pensamento já está focada na falta. Você está criticando, isso é um cuidado que você tem que ter, porque tudo que você coloca tem que fazer isso e não valoriza o que já foi construído, você está fazendo uma crítica velada ao trabalho que foi feito até aqui, que no caso é da sua gestora. Sim. Então, cuidado com isso, tá? Tá. O que existe hoje na sua visão que é feito em relação a isso? Bom, a gente tem um cartão benefício chamado em mais, que é aquele cartão múltiplo, né? Que a maioria das empresas gostariam de ter e não tem. Eu até coloquei essa observação, que é o nosso foco de mercado, né? É o nosso produto, e é uma coisa que, inclusive, a gente deveria trabalhar mais, né? Que a gente já tem, mas eu acho que é o carro-chefe da empresa, e é uma coisa bem legal. É o ponto múltiplo, né? Tá. O que mais? Ó, de novo, te perguntei o que tinha. O que você já fez na sua comunicação? Mas eu acho que tem que ser melhor trabalhado, eu acho que tem que aumentar o valor, não sei, calma, não foi isso que eu te perguntei. Se atenha ao que existe hoje. Eu sei que você está vendo um mundo de coisa errada para resolver e você está com ansiedade de apresentar tudo isso. Mas aqui a gente tem que ser muito estratégico na apresentação que você for trazer, porque a gente precisa construir uma linha de pensamento na cabeça desses diretores para que eles aceitem a sua sugestão. Tá. Tá? Tá. O que tem além do cartão múltiplo de benefício? Plano de saúde e odontológico. Tá. Folga no dia do aniversário depois de um ano de empresa. Tá, o que mais? Pode usar... aqui tem um dia de bermuda... bermudei, que seria para sexta, mas agora é todo Casual dia. day, isso? Mas para todos os dias agora. Já foi liberado e as pessoas podem trabalhar da forma que se sentam mais à vontade. Tá. Dress code flexível, tipo uma coisa assim. Isso. Tá, o que mais? Só. Tá. E aí, dentro disso, o que você sugeriria? O que pode ser feito? Sem nenhum custo financeiro? Uhum. Pode até abrir uma linha aqui, tá? Colunas à direita, tá? Investido. Que aí você coloca sugestões financeiras. O importante é que você precisa mostrar que você consegue trazer ações que sejam de custo e que não sejam de custo, tá?
Qual a importância, como é que você vai construir isso? Você vai trazer aqui embaixo uma caixinha que diga que resultado que isso vai trazer. Olha, a gente vai ter mais retorno se a gente investir um pouquinho, ou a gente vai ter um retorno médio ou baixo se a gente fizer essas ações aqui que não tem custo. A escolha é de vocês. Entende a diferença? Total. Você traz eles para a decisão, você traz eles para a responsabilidade sobre, inclusive, a falta de resultado. Tá? Então, aqui, por exemplo, aumentar valor do cartão múltiplo. Tá? Vocês têm comunicações internas aqui, por exemplo, que reforcem o valor desse pacote de benefícios? Não, a gente não tem nenhuma ferramenta interna ainda. Uhum. Tá, mas como é que vocês se comunicam hoje com os colaboradores do WhatsApp? É mural? É o quê? É um grupo do WhatsApp e os telefones são individuais, não é linha nem corporativa. Tem algumas pessoas que não participam do grupo. Então, é e-mail ou a gente passa para os gestores e os gestores comunicam para a equipe, entendeu? Uhum. Tá, é esse o exercício que eu quero que você faça, tá? Porque a comunicação interna, ela pode ser feita, que reforce isso, via e-mail e grupo do WhatsApp, ou ela pode ser feita através de uma ferramenta X. O que você precisa apresentar é que você tem capacidade de sugerir coisas que tenham e que não tenham custo. Os resultados vão ser diferentes. Mas você tem a capacidade de sugerir coisas que não tenham custo. Por quê? Porque eles fazem isso, eles vão fechar a torneira do orçamento até não poder mais, porque eles querem que você prove o seu valor. Porque senão eles vão confundir o seu potencial de entrega com o da ferramenta. E eles estão te avaliando nesse momento. Você está no contrato de experiência. Eles Sim. querem saber o seu potencial de contribuição. E é isso que você precisa exercitar através disso. Tá? Tá. Então, aí aqui você vai seguir, tá? Benefícios. Aí vamos duplicar aqui. Aí você vai colocar atração de talentos, tá? Atração de talentos, aqui você já logo falou de talentos, tá? Primeira coisa que quando eu te perguntei isso, e você tem que aí controlar, orientar as suas ideias nesse caso, tá? Direcionar, na verdade, é atração de talentos que não seja benefícios. É marca empregadora, é posicionamento no LinkedIn, é se a gente tem um trabalho conosco no site, como é que a gente se posiciona nesse mercado, a gente é conhecido hoje na região, não é? Como é que a gente trabalha essa marca? É esse sentido do atração de talentos que você precisa trazer, não focado em benefício e salário. Aí você traz aqui, não existe alguma coisa hoje, não existe, o que pode ser feito e o que pode ser investido. Aí tu tá vendo que aqui a gente vai, o que pode ser investido, a gente colocou aqui em terceiro plano a contratação de uma ferramenta. Tá ali, tá dito da mesma forma que você quis trazer. Só que tem todo um caminho de construção lógica na cabeça. Eu sei que existe isso hoje, estou valorizando tudo que essa diretora fez, mas entendo que a gente pode evoluir através de ações essas, né? E se a gente quiser o resultado de fato, aí a gente investe tanto. Aí o que seria o ideal, tá? Que você colocasse ainda aqui embaixo uma caixa de texto que diga resultado esperado. O que você espera atingir de resultado com essas ações? É a redução do turnover? É conseguir mais candidatos? Só que assim, ó, o que você coloca aqui? O que é importante, tá? Que eu acho muito ruim dentro dessa apresentação que você está fazendo. Você não tem diagnóstico seu nenhum. Não tem.
Não tenho, não tenho. E Então, que te deixa muito vendida, porque você pode estar fazendo 1001 sugestões aqui. Por isso que eu sempre começo, por isso que lá no curso eu digo, tem que fazer diagnóstico, porque, tá, esses são os desafios, tá? Então, o que acontece? Se eles querem ver alguma coisa muito rápida, tipo assim, cara, eles vão, tipo, vão ficar muito putos comigo se eu disser, olha, eu tenho que fazer um diagnóstico para dizer alguma coisa. Tá, você traz alguma coisa para saciar essa vontade deles, mas o que eu te sugiro fazer? Deixa eu botar um design aqui nesse título. Mas eu tinha falado isso em uma reunião. O dia da avaliação, eu falei isso. Eu precisava de um tempo para eu poder ter esse diagnóstico. Eu acho que foi isso que causou esse e-mail de que eu preciso de ações efetivas. Ainda estava assim. Porque você não apresentou nada. Você pediu tempo. Não, não, entendeu? Que eles querem esse protagonismo do Entende? RH urgente. O que eu colocaria, tá? Acho que nem seria aqui no início, tá? Colocaria aqui o desdobramento dentro do seu know-how, da sua experiência, da sua avaliação. O que eu colocaria no final, tá? Importante. A realização de um diagnóstico junto com os colaboradores é fundamental para que possamos direcionar com assertividade, o que eu falo sempre? Direcionar com assertividade os recursos da empresa, tanto humanos como tempo, quanto financeiros. Porque aí você vai dizer, olha, eu posso estar fazendo todas essas ações aqui e não estar trazendo o resultado esperado, porque não é o que os colaboradores querem. Não é o que eles esperam da empresa, não é o que eles estão precisando. Aí a importância da gente fazer um diagnóstico, a gente vai ouvir essas pessoas. E talvez de todas essas ações aqui que eu sugeri, a gente tenha que focar em apenas 2 que vão fazer toda a diferença. Então, aí o que acontece? Você mostra que tem potencial de entrega, de sugestões, de ações, sim, mas no final você dá o tapa de luva, dizendo: olha, talvez a gente faça tudo isso e o resultado não seja esperado. Por quê? Porque a gente não ouviu as pessoas. Talvez não seja nada disso aqui que as pessoas queiram, de fato. E aí a gente perde a oportunidade de criar um RH que é personalizado para o negócio, que vai atender de fato a necessidade do negócio e a gente vai economizar muito recurso. Mas mostra alguma coisa, eles estão te testando, você está na sabatina ali, imagina, tá? Mas um diagnóstico vai me pedir mais tempo, ela vai me pedindo dinheiro para ferramenta, ela vai me pedindo tempo para diagnóstico, e o que ela vai me fazer, o que ela vai me apresentar. É basicamente isso que eles estão pensando. Então, apresenta isso aqui dessa forma, faz esse desdobramento para cada uma das ações, ó. Desenvolvimento de pessoas, tá? O que existe hoje? Vai desdobrando. E aí, desenvolvimento de pessoas, tá? Aí você coloca aqui. Se você quiser tornar isso bem completo mesmo, assim, fazer um negócio para matar a pau, que a gente fala, tá? Você coloca mais uma coluna aqui, que é, tá? Colunas à direita. Aqui, diretriz do planejamento, essa ação atende. Entendeu o que eu quero dizer com isso? Uhum. É para você mostrar que o que está aqui, se isso está alinhado com o que foi definido no planejamento estratégico. Você une tudo. Sim. Consegue perceber a diferença desse estilo de apresentação e comunicação e como isso vai construindo uma ideia e uma necessidade na cabeça deles? Sim, total. Tá, agora me diz, o que você, depois da reunião de sexta, o que ficou acordado?
Não, é simplesmente a última frase é que realmente ele esperava mais. E aí foi essa busca, né, de fim de semana, fiz algumas pesquisas e assim, as práticas de mercado tá totalmente ligado a essas ações, mas realmente a gente precisa, eu preciso ter esse conhecimento junto à equipe e realmente a proposta que eu ia fazer era essa, de ter esse acesso aos colaboradores e aos gestores para que possa construir essa visibilidade de uma forma mais assertiva. Era essa a proposta que eu iria Sim, mas fazer você não hoje. pode mais fazer isso. Você não tem mais espaço hoje para isso. Você entende que você está na corda bamba. Sim, Então, a total. gente tem que correr atrás do prejuízo. Basicamente isso. A gente tem que recuperar a tua reputação diante deles. E a tua, Uhum. sendo bem honesta e franca contigo, tá? É recuperar a tua reputação. E isso, ai, mas, tipo, foda-se, não sei, cara, isso é para tua vida, é para tua trajetória, para tua carreira sempre. Sempre vai Perfeito. ser lançada desafios como esse. Você está sendo testada. E aí a gente vai Isso. responder à altura a esse desafio, sim, tá? E é através dessa estrutura aqui. Isso aqui você vai construir com ações padrão de mercado, know-how que você tem. Se você não tiver, você pede ajuda da Gi para ela me contatar também, vai construindo isso aqui. E no final, tá? Vai desdobrando cada uma dessas demandas aqui, entre o que tem, o que você sugere, o que dá para investir, e no final você coloca o tapa de luva que é para direcionar melhor, tá? Vou botar aqui para você não esquecer. Para direcionar melhor os recursos humanos, de tempo e financeiros. Precisamos de um diagnóstico para verificar se essas ações vão gerar resultado. Fez sentido para ti, Ellen? Total. Te Total. ajudou? Total. Outra visibilidade, assim, no meu contexto, assim, para mim, como essas coisas para eles são tão óbvias, porque eles sabem exatamente da necessidade. Para mim, isso aí era uma coisa que já estava mais do que dito, então realmente não precisava ser desenhado. Mas eu concordo com você, eu tenho que saber vender as minhas ideias, então eu não tenho que chegar aqui só falando. Eu confesso para você que eu também não estava segura, eu estava extremamente insegura em apresentar isso, Você porque entrou numa como. armadilha sem fim, você caiu numa armadilha. A real é essa, tá? Só que o que acontece sobre essa questão do óbvio? Ah, o óbvio não precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Por quê? Nesse caso, aqui o óbvio é o quê? O que já existe. Por que isso precisa ser dito? Porque você precisa demonstrar que nesse tempo que você teve, você já conseguiu ter um conhecimento de negócio. Você já conseguiu se aprofundar, conseguiu conhecer a empresa a ponto de trazer esse diagnóstico aqui. E aqui a gente começa com algo que é muito importante para você conseguir construir uma concordância junto a essas pessoas, que é trazer algo que é óbvio. Isso é a maior estratégia de comunicação que a gente usa, você trazer fatos que são óbvios, que todo mundo concorda, para que eles comecem a, não, realmente é isso que a gente tem. É o primeiro sim que você ganhou deles. Tá certo, é isso mesmo que a gente tem. Ela conseguiu pegar a linha do negócio, ela conseguiu se aprofundar. Aí depois você vem com as suas ideias, tá? Com seu poder de contribuição. O terceiro é o poder de contribuição de agentes externos. E aqui, diretriz do PE, isso atende para você mostrar que está alinhada com a dinâmica geral. E Tá aí bem. você já faz um filtro aqui. Se tiver ações aqui que não atendem a alguma diretriz do planejamento estratégico, você talvez já possa identificar que elas não são tão prioritárias.
Sim, com certeza. Com certeza. Uma coisa que acabou caindo até emergencialmente na sexta-feira foi algumas licenças do Office venceram e aí automaticamente meio que eu ganhei o Teams de presente, Aham. porque eles contrataram o 365 e aí o Teams veio, então eu vou conseguir pelo menos trazer essa intranet, trazer pelo menos esse canal de comunicação. Eu vou trabalhar isso. Então, acabei ganhando até um presente na sexta. Sim, mas de novo, foca, foca no teu poder de contribuição sem ferramentas, porque é isso que eles querem que você entregue e você está na corda bamba nesse momento. Então, livra, né? Tipo, separa, beleza, tal ideia. Depende de agente externo, não depende. Classifica, filtra tudo isso. Tenho certeza que você vai conseguir. Se você não conseguir, você pede minha ajuda, pede da Gica, a gente te ajuda nessa construção. Tá bem, Tá tá bom? bom, tá bom. Então tá, bora focar nessa apresentação agora, que eu quero ver como ela ficou para eu dar meus pitacos finais nela. Tá bem. Vou te man- Você vai. eu Ah, vou te tá. mandar essa estrutura aqui pelo WhatsApp para você ir trabalhando a partir dela, tá? Perfeito. Então Tá tá, boa bom. semana. Beijo. Obrigada para você também. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada. Tchau.